Olá, Sinodal de Mocidade de Campinas. Eu sou Maria, missionária da PMT desde 2005. Sempre quis trabalhar na Ásia, nesse país da janela 10x40, que é considerado como um país de perseguição severa. Eu estive lá de 2008 a 2013. Eu consegui entrar nesse país como estudante para aprender língua e cultura em uma universidade. E logo na primeira semana de aula, houve um grande treinamento para falar aos estudantes estrangeiros sobre as responsabilidades dos estudantes durante a sua estadia naquele país. Foi então onde eu vi a grande barreira que aquele país coloca para a evangelização. Nesta reunião foi enfatizado que os estudantes jamais deveriam evangelizar ou compartilhar sobre o cristianismo. O ato de evangelizar tinha como punição o cancelamento do visto e a deportação imediata para o seu país. E por vários dias ali, nós estudamos sobre as leis do país e suas consequências, as consequências de quebrar a lei daquele país. Outra coisa que nos falaram logo na primeira semana de aula é que eu deveria me apresentar uma vez por mês ao departamento de polícia e responder os questionamentos. Uma vez por mês, eu receberia uma visita em casa de representantes do departamento de polícia. E sem contar que eu deveria atender prontamente aos telefonemas do departamento de polícia. Então, foi ali que eu percebi a grande dificuldade e os grandes obstáculos que a igreja cristã naquele país vive. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês como é a igreja naquele país. Este país, ele tem dois tipos de igreja. O primeiro deles é a igreja oficial do governo. A igreja oficial do governo tem seus templos em vários lugares. Poucos, mas tem. Alguns templos católicos romanos, alguns templos pentecostais e alguns templos de igrejas reformadas. Então, se você for visitar aquele país, você vai ver os templos e as construções cristãs. Os cultos são bem parecidos com os cultos que conhecemos. Eles têm liturgias com hino, louvor e pregação. Algumas igrejas têm até coral, escola dominical e etc. No entanto, a grande diferença é que é uma igreja controlada pelo governo. Todos os oficiais da igreja são indicados pelo governo, pastores, presbíteros, diáconos e também todas as lideranças, como professores, líderes de mocidade. Todos os membros dessa igreja precisam fazer parte do partido. Os sermões e os estudos bíblicos precisam estar adequados à visão do partido. Todos os membros dessas igrejas têm sua identidade e endereços registrados oficialmente no departamento de polícia local como cristão. Eu fui a uma dessas igrejas logo que cheguei naquele país e na terceira ou quarta reunião, não lembro bem, uma irmã muito gentil me convidou para conversar e ela me trouxe um documento para que eu assinasse. O documento me fazia concordar com todas as leis estabelecidas e me fazia prometer não me envolver com a igreja clandestina. É claro que eu não assinei aquele documento. Eu pedi um tempinho para pensar e depois eu retornaria para lá. Nossa, como a igreja é controlada naquele país. Então, essa é a igreja oficial do governo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o segundo tipo de igreja que tem, que é a igreja clandestina ou a igreja perseguida. O grande diferencial é que ela não tem templos.
porque não se pode abrir uma igreja ou construir um templo sem autorização do governo. Então, a igreja, ela é basicamente grupos de irmãos que se reúnem em lugares mais diferentes possíveis, como casas, restaurantes, parques, se reúnem para estudar a palavra de Deus. Naquele país não é permitido ter seminários, né? Então, quando alguns irmãos sentem o chamado para o ministério, ou eles viajam para outros países para estudar teologia, ou estudam teologia com seus próprios pastores. Naquele país não é permitido livrarias cristãs, não é permitido vendas de Bíblias. Na verdade, o governo, ele tem um número de Bíblias que pode ser vendidas durante o ano, um número limitado. Mas não é o suficiente para a igreja. Os cristãos não têm liberdade de ir, sair e comprar uma Bíblia. Os cultos são pequenas reuniões onde há estudos bíblicos, mas sem músicas para não chamar tanta atenção. É assim que acontece os cultos na igreja clandestina ou igreja perseguida. Participar dessa igreja é considerado pelo governo como um crime e as punições são terríveis. E eu logo fiquei sabendo disso quando cheguei naquele país. Então, diante de todas essas informações, qual foi a minha ação missionária quando eu estava naquele país? Primeira coisa, na universidade onde eu estava estudando, com o objetivo de aprender a língua para comunicar as verdades de Cristo, eu comecei buscando professores particulares para me ajudar a falar a língua local, para me ajudar a desenvolver mais rápido o idioma. E esses professores se tornaram amigos, onde eu tive a oportunidade de compartilhar as escrituras sagradas. Uma delas foi minha amiga durante anos. Conheceu o Evangelho através de mim, se converteu, começou a estudar a Bíblia Sagrada. E depois de mais ou menos 3 anos nessa parceria, um dia ela me chamou e falou assim: Maria, eu preciso lhe confessar uma coisa. E eu falei: fale. E ela falou: eu me aproximei de você para espionar você. Mensalmente eu vou ao departamento de polícia e escrevo um relatório sobre a sua vida e aquilo que você está fazendo. Mas minha amiga, eu nunca disse que você me evangelizou. E ela perguntou para mim: e agora o que eu devo fazer? Eu falei para ela: continue sendo uma boa cristã aonde você está e ajude a Igreja de Cristo. Então ela me abraçou e ela falou: tá certo. E ela falou que ela nunca falou mal de mim e que ela sempre me protegeu quando pessoas falaram de mim ali para o partido. Ela sempre esteve do meu lado. Então essa pessoa que se aproximou de mim para me vigiar foi uma das primeiras que se converteu ali no meu trabalho. Ainda ali na universidade, eu observei que os alunos locais desejavam muito praticar o inglês, falar, conversar. Então, juntamente com alguns colegas estrangeiros, nos apresentamos à secretaria da universidade e nos voluntariamos para ajudar os alunos do curso de inglês com a parte prática. Nós criamos um grupo chamado English Corner, né? A universidade cedeu um espaço e lá nós nos reuníamos para conversar em inglês, uma vez por semana. O evento durava mais ou menos 1 hora e sempre no final eu deixava o meu contato. Eu nunca escondi que era cristã e que a Bíblia Sagrada era a minha única regra de fé e prática. Deste evento de inglês, chamado English Icona, surgiram os meus primeiros amigos entre os estudantes universitários. Partindo da amizade, alguns se tornaram próximos, ao ponto de pedirem que eu orasse pelas suas dificuldades. Então,
Eu pedi a orientação do Espírito Santo para convidá-los para estudar as Escrituras Sagradas comigo, na minha casa. E depois eu também apresentava a eles a igreja local. Depois de alguns meses que eu tinha chegado naquele país, houve um grande terremoto. Muitas cidades foram atingidas e milhares de pessoas morreram. Eu tive que sair da minha casa e ficar acampada em uma tenda na rua durante vários dias, porque os prédios estavam abalados. Foi então que, no meio daquele caos, eu conheci os primeiros cristãos locais, ali daquela cidade. Eu conheci a igreja clandestina. Me juntei a eles e, com o apoio da APMT e as igrejas brasileiras, ajudamos aquelas pessoas com a compra de tendas, roupas, alimentos e vários objetos necessários naquele momento de crise. Eu vivenciei o que eles estavam vivendo e também vivenciei muitas perseguições. Um dia, no domingo de manhã, nós estávamos reunidos para a EBD em um grupo de aproximadamente 20 pessoas, em uma casa que nós tínhamos alugado. Quando então bateram na porta, era a polícia local. Alguns irmãos saíram correndo, outros se defenderam, mas no final todos fomos presos. Fomos revistados e interrogados por algumas horas. Enquanto estávamos ali, esperando para ser interrogados, um dos irmãos começou a conversar com um policial. Ele perguntou ao policial se ele conhecia Jesus. E aos poucos, esse irmão foi apresentando a mensagem de salvação àquele policial. Em aproximadamente 20 minutos, o Evangelho de Cristo foi apresentado àquele policial. Então, fomos liberados e retornamos para casa. Eu perguntei àquele irmão: você não ficou preocupado daquele policial prender você definitivamente? Então aquele irmão me respondeu: não, Maria. Eu fiquei preocupada com a possibilidade de nunca mais ver aquele policial. Eu fiquei preocupado em perder a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo para aquele homem. Então isso me tocou profundamente, irmãos. Usar as oportunidades que Deus nos dá para pregar o Evangelho de Cristo. Essa é a igreja perseguida, essa é a igreja que sofre. Mas é uma igreja que ama o Senhor, que está disposta a enfrentar todas as dificuldades necessárias para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É uma igreja que precisa de pastores e líderes comprometidos com o rebanho de Cristo. E gostaria de convidar você, jovem, para participar desse ministério. Ore, contribua, conheça a igreja perseguida. Se você quiser obter mais informações, por favor, entre em contato com a diretoria da Sinodal, que eles estarão fornecendo o nosso contato e ficaremos felizes em compartilhar mais de nossas experiências com vocês. Participe conosco. No próximo ano, meu esposo e eu estaremos retornando para esse país e precisamos de parceiros para que a mensagem de salvação continue sendo pregada naquele lugar. Que a Igreja de Cristo cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus.